Vamos atualizar as notícias aqui do dia 16. Vamos falar sobre o jogo do Irã contra a Nova Zelândia, que aconteceu o que o Trump não queria que acontecesse, aconteceu no jogo. Vamos falar sobre o mais novo puxão de orelha que o Trump dá no Netanyahu. Está havendo uma cisão muito forte lá nos Estados Unidos e eu vou explicar as consequências disso. Com relação ao jogo do Irã, o que aconteceu? Ontem, o Irã jogou contra a Nova Zelândia, 2-2. Jogo aberto, pau a pau. Difícil dizer quem que jogou melhor. E o que surpreendeu até mesmo os comentaristas foi a torcida em favor do Irã. Eles até comentaram, eles disseram, era esperado uma manifestação contra o Irã, mas não houve essa vaia, uma manifestação contra quando o Irã entrou em campo. Então, a torcida do Irã estava composta de quem? Dos iranianos e descendentes e das pessoas simpáticas à causa do Irã. Ou seja, o resto do mundo. Tirando Israel, claro. E isso era um dos grandes medos. Eu fiz um vídeo a respeito disso. Disse o Trump tem um medo que na Copa a torcida do mundo torça para o Irã. E aconteceu. Aconteceu. Olha, parecia que o estádio inteiro era a torcida do Irã. Quando o Irã chegava perto da área, a torcida manifestava-se de maneira efusiva. Parecia final de Copa do Mundo. Foi uma coisa muito surpreendente e o Donald Trump não queria que o Irã participasse, com medo que isso acontecesse. Pronto, eu já vi que vai acontecer. E eu falei, não temas, está na Bíblia. Não quero doutrinar ninguém, nem evangelizar ninguém, mas está na Bíblia 365 vezes, não temas. O Donald Trump, tudo que ele teme acontecer, o declínio dos Estados Unidos está acontecendo. A simpatia do resto do mundo pela causa do Irã está acontecendo. E aí, como é que fica? Como é que vai controlar isso? Então ele não queria, ele queria que a Itália participasse. Mas não conseguiu. Aí fizeram lá o pessoal do Irã ficar fora dos Estados Unidos, hospedado. Só pode entrar para jogar 24 horas, 36 horas antes do jogo. E agora está todo mundo sabendo que o Irã venceu a queda de braço em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está fazendo uma jogada de marketing para dizer que ele consertou um problema que ele criou, o Donald Trump, na assinatura, em Genebra, na Suíça. Na verdade, ele consertou nada, nem o problema que ele criou. Porque o Hormuz já estava aberto antes do Trump se meter lá, não é? E os pontos principais lá, não vender petróleo em Yuan, continua vendendo. O Estreito do Hormuz continua controlado pelo Irã. O programa nuclear do Irã continua, então ele não resolveu nada, enfiou o rabinho no meio das pernas e ainda vai ter que devolver os 300 bi que estava congelado. Que confusão, não mexe com quem está quieto, ainda mais quem tem costas quentes, no caso de Irã, em China e Rússia. Então a situação acabou ficando totalmente diversa. E dentro desse pacote aí, o Donald Trump, há uns 15 dias atrás, chamou Netanyahu de louco. Senão Netanyahu tá louco. No mínimo, o que ele propôs? Jogar 2 bombas atômicas lá no Irã? Para o Trump chamar ele de louco. No mínimo isso. Não é? Chamou ele de louco. Aí, antes de ontem, ele teceu elogios ao Putin e ao Xi Jinping e disse: Netanyahu é um cara difícil. Não é? E hoje, ele diz que Netanyahu tem que ser mais responsável em relação à questão do Líbano. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. Chamou de irresponsável. Então, maluco, difícil e irresponsável. É essa nova qualificação do Netanyahu dada pelo presidente dos Estados Unidos. Que a gente sabe que é um mestre da maluquice, da dificuldade e da irresponsabilidade. Então, quer dizer, é um falando do outro, né? Agora, o que surpreende é exatamente a cisão, a divisão. E o ministro das Finanças lá de Israel falou: a gente perdeu, foi ruim, esse acordo é ruim, não adianta. Netanyahu disse que vai continuar a defesa. Mas como que vai continuar a defesa? Atacando sem o apoio dos Estados Unidos. E pode ter certeza absoluta, o Donald Trump tem o apoio da elite que permitiu que ele chegasse ao poder. Ele jamais iria fazer uma ofensa dessa sem. Então existe uma cisão muito grande. Uma cisão muito grande ali do poder e que tem repercussões mundiais. O que acontece? Israel fica extremamente isolado agora.
Porque, veja, Israel, sem o apoio da Europa, né, que foi contra, por exemplo, aqueles ataques ali na Palestina. A Alemanha, por exemplo, é a favor da criação do Estado. Constituir como Estado mesmo ali. Faixa de Gaza ali. E Israel é totalmente contra. Então, quer dizer, tem uma oposição feroz na Europa. E perde o apoio dos Estados Unidos, como é que fica a situação? Muito ruim, né? Muito ruim. Mas a verdade é que a direita e a extrema-direita estão perdendo terreno a cada segundo. A cada segundo. Tanto é que o presidente do RN, que é o partido que está lá, que é de direita, que está nas pesquisas para ganhar na França, disse que não quer o apoio do Donald Trump. Sim, porque ele sabe que se o Donald Trump apoiar, ele perde voto. Não quero. Tá bom assim. Não é? Se não acontece o que aconteceu lá no começo do Donald Trump, que o Canadá estava na frente, a direita estava na frente, daí o Donald Trump apoiou e a esquerda passou. E ganhou o candidato da esquerda. Então a situação é complexa. O presidente lá da Hungria também é a mesma coisa. Todos os que bandearam para a direita, o único que está se segurando ainda, pelo jeito, é o Milei. Que cedo ou tarde vai entregar a rapadura, que não tem jeito. Está tudo isso quebrado. A pior coisa que tem é você depender, ou apostar, ou querer a proteção de alguém que está em declínio. O cara não consegue nem se manter em pé, ele vai te ajudar. Vai te ajudar a você se erguer. Ele não está conseguindo nem se manter em pé ele sozinho. Sem chance. Então, eu digo uma coisa. O Trump chamou o Netanyahu de responsável. Eu digo, Milei, se você tiver responsabilidade, você abandona esse barco já. Se der, né? Porque já mandou o ouro lá para a Europa, tudo já está comprometido. Se der para o Milei. Acho que não vai dar. Acho que vai ter que ter outro presidente para botar juízo no governo da Argentina. Mas espero que o Brasil apoie. Certo? Que o Brasil ajude a Argentina, porque os Estados Unidos não vai. O BRICS está crescendo, a energia renovável está crescendo. Energia renovável com o Brasil. Você pode ter certeza absoluta. Já somos autossuficientes em energia, né? Já somos autossuficientes. Temos o pró-álcool, que foi uma coisa maravilhosa que foi criada, né? Temos aí o pré-sal. Tanto é que passamos esses meses aí que houve um salto, o dobro do preço do petróleo no mundo, inclusive em Los Angeles. O galão passou de 3 para 8 dólares o galão, e o Brasil se manteve. E é o que tem mais potencial para energia renovável. O país que mais tem potencial. Então, boas notícias para o Brasil. Né? E quem tiver juízo não fica atacando o Brasil, não. Vai ter que colaborar. Quem tiver juízo, qualquer nação do mundo que tiver juízo, é bom que tenha uma parceria que coopere, não que explore. Porque a era da exploração acabou. Isso acabou. Isso de militarmente querer, sabe, coagir, botar para quebrar, colocar sanções, isso acabou. Não tem mais. Na hora que criaram mecanismos paralelos de compensação de dinheiro, como rivalizando o SWIFT, e os países têm arma nuclear, e se não tem, fazem parceria com quem tem, acabou, gente. Acabou. Essa é a verdade. Então a situação é essa. Para o Brasil é um momento bom, né? E eu sempre disse, o que vier daqui para frente, né? Inclusive uma guerra mundial, o Brasil está preparado. O Brasil está preparado e não queria que isso acontecesse. Mas se estourar uma guerra mundial entre esses grandes aí, o Brasil passa do 10º para o 4º PIB no mundo. Isso é verdade. Se eles querem arrasar o PIB deles criando briga, confusão, o Brasil cresce. Essa é a verdade. Então vamos aguardar aí os acontecimentos, vamos ver o que acontece e vamos passando aqui para vocês. Lembrando que você pode se inscrever no canal. Você se inscrevendo no canal, você tem acesso a 1.300 vídeos. Você pode olhar direto aí, né? Você se tornando membro, fazendo assinatura, você tem acesso a vídeos mais longos, a estudos, inclusive relatórios. O relatório do mês de abril aí, que foi o de maio, o primeiro relatório do canal Dizimista, está disponível para assinantes, né? Agora, teu like, teu comentário ou o teu Pix são muito bem-vindos, né? E por último, eu vou deixar um card aqui de um produto que eu consumo há mais de 6 anos e que é maravilhoso, que é o alho em cápsula. Assista, vale a pena. Um abraço para todos, até o próximo.